A Bíblia é um livro onde nos mostra o caminhar do homem com Deus. Em este livro podemos ver que a obediência em Deus leva o homem a ser bem-aventurado. Mas nos mostra também que todo aquele que desobedece a Deus, ele passa a ser um homem maldito, um homem sem a plenitude de Deus. Ainda que este livro tenha sido manipulado pelo sistema religioso, isto não impede de Deus testificar em nós a verdade, porque Ele é a verdade e é Ele, somente Ele, que nos faz ser livres. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. Meus queridos, vemos que desde a antiguidade a raça humana vem sendo perseguida por entidades malignas que só se manifestam para corromper a imagem humana, fazendo dela uma imagem que corrompe os princípios e as leis divinas. João 10:10 nos diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus apresenta diante de nós para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. A cidade de Sodoma e Gomorra se menciona no livro de Gênesis, depois que Abraão regressa do Egito. Os habitantes de ambas cidades são descritos como grandes pecadores contra Deus. O Senhor, desde a antiguidade, trabalha em favor da humanidade. As leis de Deus são para nós as bem-aventuranças. Aquele que a cumpre, vive uma vida em plenitude e amor com Deus. Quando não estamos firmes e cingidos com a verdade, somos alvos destas entidades malignas. E o salário desta rebeldia é a morte. Hoje te apresento Sodoma e Gomorra, estas duas cidades que teve seus habitantes destruídos por violar os princípios e as leis de Deus. Hoje, como nos tempos passados, estamos vivenciando como muitas mulheres e homens, tanto dentro como fora das igrejas, têm corrompido sua imagem, fazendo de suas vidas uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E aqui te apresento uma mulher que não só violou os mandamentos de Deus, como se tornou uma eterna estátua de sal, paralisada em um mundo escuro e sem edificação. Esta é a história que ficou marcada para mostrar ao mundo que todos aqueles que corrompem e violam as leis de Deus têm como salário a morte e sua destruição eterna. A Bíblia não nos diz seu nome, se conhece como a esposa de Ló. Muitos comentaristas opinam que a mulher de Ló era nativa de Sodoma, o que explicaria seu tão grande amor pela cidade e pelas pessoas que ali habitavam. Isto é o que explica o porquê ela voltou atrás, colocando seus olhos sobre a cidade e vendo sua total destruição. Que sucedeu na história da mulher de Ló? Ló foi considerado um homem justo, mas se viu obrigado a separar de Abraão devido à falta de recursos para o gado, como também para outras coisas. A história nos conta que Ló eligiu acampar em uma terra perto de Sodoma. Está em Gênesis capítulo 13, versículo 12. Abraão acampou na terra de Canaã. Ló habitou na cidade simples e foi levantando suas tendas até Sodoma. É importante ter em conta o que nos diz também em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Este versículo nos recorda que os homens de Sodoma eram terríveis e pecadores, pecavam contra Deus em grande maneira. A Ló se advertiu que a terra ia ser destruída. Os anjos se manifestou a Ló dizendo que dessem pressa em sair da cidade, porque ela seria destruída. Depois de muita confrontação com os homens blasfemos de Sodoma, pelos anjos, Ló e sua família finalmente dão pressa em deixar a cidade. Foram claramente instruídos em Gênesis capítulo 19, versículo 17,
com as seguintes palavras: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Enquanto saía da cidade, a esposa de Ló olhou para trás, contemplando a destruição da cidade e indo em contra às instruções dos anjos. Como consequência disso, a mulher de Ló se converteu em estátua de sal. Agora, o que podemos aprender desta história? O que podemos aprender da mulher de Ló? Podemos aprender muitas das ações e dos desejos que tinha esta mulher. Como mencionamos, Ló era um homem justo que se encontrava no meio de um povo cada vez mais pecador. Aqui há lições onde você e eu podemos extrair da história. A primeira lição é que da história de Ló e de sua mulher, aprendemos que o Senhor sempre é uma guia para todos nós. Aprendemos também que muitas pessoas não recebem uma advertência como esta por estar atrapadas nas coisas do mundo. Segundo os relatos, Deus foi misericordioso ao incluir também a mulher de Ló neste grande livramento. Muitos podemos crer que a mulher de Ló não era crente por não ter a fé para trazer ao seu coração esta convicção da destruição de Sodoma. Em Romanos 12, versículo 2 nos diz: o verdadeiro crente é fortalecido pelas promessas do seu guia, do seu mestre, ou seja, não conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Da história de Ló e de sua mulher, aprendemos que o Senhor é a guia correta. Outra das lições que da mulher de Ló podemos aprender que a fé requer ambos pés para seguir adiante e não ficar paralisado. A mulher de Ló estava tão associada e enrolada com o mundo, estava tão edificada com Sodoma e Gomorra, que não queria ir sem olhar atrás, não queria ir sem olhar o que estava deixando atrás. Em Lucas capítulo 17, versículo 31, nos adverte sobre o juízo de Deus. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Um exemplo, e do mesmo modo, muitos do que morrem ou ficam feridos por incêndios domésticos são os que regressam ao incêndio para salvar seus objetos queridos e de alto valor. Quando tomamos a decisão de caminhar com Cristo, devemos arrepender por completo dos comportamentos passados que nos levaram a dar-nos conta do nosso estado pecaminoso. Sanfonia, por exemplo, capítulo 1, versículo 12, adverte de um tempo em que esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. O homem, meus queridos, que crê, mas permite fisicamente que a carne seja satisfeita pelo mundo, está negando a justiça, os princípios e as leis divinas de Deus. Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, repreendeu a igreja de Laodiceia pela sua condição morna. Assim, muitos estão às vezes nem frios e nem quentes, estão mornos. E diz a palavra que aos mornos, Deus os vomitará de sua boca. Eu conheço suas obras, que não é nem frio e nem quente. Oxalá foras frios ou quente. Mas quando é morno, te vomitarei de minha boca, diz o Senhor. Da mulher de Ló aprendemos que há que recordar o primeiro amor, há que recordar os princípios e as leis divinas de Deus e fugir da escravidão do pecado. Ló permitiu que sua mulher o pressionasse indevidamente para que permanecesse em Sodoma.
sabia muito bem com quem tinha casado e sua bendita linhagem e compromissos estavam sendo contaminados. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, aprendemos das tribulações de Ló, quando falou da destruição de Sodoma e Gomorra. Pedro, neste caso, escreveu que se Deus condenou por destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, colocando de exemplo aos que haviam de viver com suas vestimentas limpas, livrou ao justo Ló, oprimido pela má conduta dos malvados. Já imaginou estar em um lugar que te aflige cada dia? Porque este justo, assim diz a palavra, este justo Ló morava entre eles. Afligia cada dia sua alma justa, vendo e ouvindo os pecados que praticavam eles. Quando estamos convencidos do pecado, não há tempo para demora, não há tempo que perder. Devemos fugir dele imediatamente e Deus sempre nos dá uma saída. Ló entendeu a advertência de Deus e sabia que esta advertência era séria. Apesar da mulher de Ló ter escutado essa advertência, não saiu de Sodoma, tinha seu coração posto sobre ela. Fisicamente estava saindo de Sodoma, mas Sodoma estava em seu coração. Esta passagem nos recorda muito o povo de Israel quando saiu do Egito. Muitos saíram fisicamente. Apesar da opressão, da humilhação, Egito estava em seus corações. Sentiam falta do alimento pecaminoso que ela oferecia. Por isso, pereceram, tendo como recompensa a morte. Assim estava a mulher de Ló, apesar da advertência de Deus e do pecado que estava vivendo Sodoma, ela queria estar ali, queria estar entre eles. Esta mulher tinha dúvida, duvidava, não tinha fé em que Deus a destruiria. Da mulher de Ló, podemos aprender que devemos colocar o nosso coração e a nossa visão nas coisas que vêm do alto e não nas coisas dessa terra. A esposa de Ló, sendo ou não nativa de Sodoma, vivia em Sodoma antes de casar-se com Ló. Ela sabia, mas não entendia a ramificação da residência de seu esposo em Sodoma. Lemos na palavra que pouco a pouco Ló estava pondo suas tendas perto de Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló se converteu em estátua de sal quando saiu correndo da cidade e voltou a olhar para trás, apesar da advertência que não olhasse para trás. Quando está cautivado com o mundo e os prazeres que ela oferece, provavelmente se encontra em esta mesma situação. Nós, os firmados em Deus, estamos chamados para ser o sal da terra, já que o sal sempre foi utilizado como conservante dos alimentos. Quando somos as testemunhas corretas de Cristo, damos exemplos de sua bondade e levamos a outros a buscar uma intimidade com Ele. Podemos ver que o sal produz sede e Cristo se revelou e revela como a fonte da vida. Somos o sal da terra. Para quê? Para dar sabor, mas também para produzir esta sede, para que as pessoas possam acudir a esta fonte que jorra água para a vida eterna. Temos este chamado, produzir sede aos outros. Isto é o que produz o sal. Esta é a função que eu e você temos como discípulos de Cristo. Produzir sede aos outros para que eles possam inundar nessa fonte de água viva. Somos chamados a ser sal da terra. Ironicamente, ao converter-se em estátua de sal, a mulher de Ló se converteu em parte eterna de Sodoma. Este é o exemplo eterno que nos mostra que devemos ir contra o pecado e não a favor dele. O que a mulher de Ló nos ensina é que devemos confiar em Deus e não nos homens,
e nas coisas deste mundo. Ló e sua família conheciam o pecado e a corrupção dentro dos confins de Sodoma. Porém, ambos continuavam misturando entre esta sociedade imunda. Os anjos deu a advertência, mas para a esposa de Ló dava igual. Quantos hoje estão vivendo em Sodoma? Quantos hoje estão misturados com os pecadores e corruptos? Quantos hoje estão vendo o pecado, mas continuam dentro de Sodoma? Hoje vemos muitos pessoas que misturam com corruptos para se beneficiar das coisas materiais que Sodoma oferece. Mas hoje você e eu temos a inspiração divina que nos revela e adverte sobre Sodoma, que Sodoma será destruída. E aqueles que têm essa advertência e olham para trás se convertem como a esposa de Ló em estátua de sal, paralisados eternamente para entender que Deus não faz parte do pecado. Sodoma e Gomorra estava banhada no pecado. Em esta cidade se via homens com homens, mulheres com mulheres, adultérios e corrupções. Homens e mulheres que violaram as leis divinas de Deus e como salário de seus atos foram destruídos. A mulher de Ló ficou atrás sem poder fazer parte da herança eterna. Pela sua desobediência, se converteu em estátua de sal. Não pôde sentir a graça divina de Deus por ter seu coração nas coisas que não frutificava e não trazia vida eterna. Deus estava não só dando livramento, como também a graça para Ló e sua família. Mas a mulher, esposa de Ló, perdeu esta grande bênção. Ló estava dentro de Sodoma, entre os imundos e desobedientes, mas teve esta revelação: sai agora do meio destes pecadores, porque a ira de Deus descerá e os destruirá. Obedeceu a Deus sem olhar atrás e recebeu a grande vitória. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo e obedecer seus mandamentos, temos que estar preparados para ouvir a sua voz e obedecer. Perder a vida por Cristo é vitória. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 32, disse: lembrai-vos da esposa de Ló? Todo aquele que procura salvar sua vida, a perderá, e todo aquele que a perde, a salvará. Enquanto você e eu seguimos a Cristo, devemos saber que cada revelação que Ele nos dá é manjar para o nosso coração. Vale a pena estar com Cristo Jesus, aprender dele e de suas grandes verdades. Aleluia! Sodoma e Gomorra jamais fará parte daqueles que verdadeiramente estão firmados em Cristo Jesus. O mundo está como Sodoma e Gomorra, está banhado no pecado. Já vemos como muitas pessoas já se vê corrompidas por este pecado, por estar banhado com esta Sodoma e Gomorra e por violar as leis de Deus. Mas estes jamais terão a força de corromper aqueles que têm sua casa edificado na rocha. A estes, a ira de Deus está nas portas. Portanto, cuidado ao colocar seus olhos e seu coração em esta Sodoma e Gomorra. Conhecereis a verdade, porque a verdade é que te faz livre.